Boa noite a todos. Dando continuidade aí à nossa unidade 3, falando sobre macroeconomia, né, hoje eu vou passar para vocês alguns exercícios, né, que é sobre o assunto que a gente viu na aula passada, que é medindo a produção e a renda de uma nação. Então vamos relembrar aqui o que foi visto na última aula. A gente viu na última aula que em macroeconomia nós temos as identidades macroeconômicas. Né? O que seria isso? É que na economia a gente pode calcular o produto, né, a riqueza de uma economia pela ótica do produto, pela ótica da renda e pela ótica da despesa. Ou seja, tudo que é produzido vai gerar receita para várias pessoas. E essas pessoas com as receitas vão fazer suas compras. Então, tudo que é produzido vai ser igual a tudo que é recebido, que é igual a tudo que é gasto. Tá? Então, essa é a identidade, as identidades macroeconômicas. Pela ótica do produto, a gente viu que basta somar o valor adicionado em cada processo produtivo. Né? Em cada setor da economia vai gerar um valor para aquela economia. Se eu somar o valor adicionado em cada setor, eu vou ter o produto dessa economia. Pela ótica da renda, né, eu vou somar todas as rendas, ou seja, a remuneração dos fatores de produção. Renda é igual a salários, mais juros, mais lucros, mais royalties, mais aluguéis. E pela ótica da despesa, eu vou somar a ótica do consumo, né? Vou somar o valor dos bens comprados, né? Seja pelas famílias, investimento das empresas, gastos do governo, mais exportações, menos importações. Então, na ótica da despesa, eu vou somar o consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Tá? Então, vamos continuar. Vamos, a gente vai resolver esse exercício aqui com um exemplo, tá? Suponha que uma economia produz apenas dois produtos, mesa e cadeira, e que no último mês foram produzidas quatro cadeiras e uma mesa. Considerando os dados abaixo, calcule o PIB dessa economia no último mês das três óticas: consumo, produção e renda. Então, esse é um exemplo hipotético, né? A gente sabe que nunca vai existir uma economia que só produza quatro cadeiras e uma mesa, mas é só para vocês entenderem de maneira bem didática como que se calcula o PIB sobre essas três óticas. Então, a gente tem três momentos aí, tem três setores. O setor 1 é do senhor José, ele tem um terreno que ele planta árvores, tá? O setor 2 é a Dona Maria, que ela tem uma pequena fábrica que transforma essas toras de árvore em madeiras, né, para a fábrica de móveis. E o setor 3 seria a fábrica de móveis, que é do senhor Antônio, que vai pegar as toras de madeira que ele vai comprar da Dona Maria e vai fabricar móveis. Então vamos ver o que aconteceu nessa economia nesse mês. No setor 1, o senhor José possui um terreno onde planta árvores para fornecimento de madeira, que a madeira é matéria-prima para a fabricação de móveis. E no último mês, ele vendeu as árvores da senhora Maria por R$ 10. Então ele cortou a árvore lá e vendeu a senhora Maria por R$ 10. Lembrando que esses valores, gente, são só hipotéticos, tá? Então ele pegou todo aquele caminhão cheio de árvores lá e vendeu para a dona Maria por R$ 10. Ele vendeu por 10, com esse dinheiro que ele vendeu, ele pagou o salário dos funcionários, 5, e teve um lucro de R$ 5 também. Né? Então, esse foi o produto do setor 1. Vamos para o setor 2. A senhora Maria possui uma pequena fábrica, onde transforma madeira comprada do senhor José, as árvores compradas dele, somente o tronco da madeira, e transforma esses troncos em blocos para serem utilizados na indústria de móveis. No último mês, ela comprou a madeira do São José por R$ 10, tá vendo? Ó? Ele vendeu por 10, a Dona Maria comprou por R$ 10 a madeira dele. Aí a Dona Maria foi, trabalhou naquela madeira lá, serrou, deixou tudo prontinho para vender para a fábrica de móveis. E ela vendeu os blocos de madeira ao senhor Antônio, do setor 3, tá? Ela vendeu para o senhor Antônio por R$ 20. Desses R$ 20, ela pagou 5 para os seus empregados, salários, e teve um lucro de 5. Lembrando, olha para vocês verem, ela comprou 10. Então, suponhamos que a economia partiu do setor 1.
Nesse momento aqui, quanto que tinha de produto na economia? Né? Aquela economia já tinha gerado R$ 10 em produtos. No setor 2, a dona Maria, desses R$ 10 que já existia na economia, ela trabalhando, né, transformou esses R$ 10 em 20. Ou seja, de R$ 10 de madeira que ela comprou, o trabalho que ela fez em cima dessas madeiras gerou um resultado para a economia de mais R$ 10, que somado ao 10 do senhor José, né, deu R$ 20 e ela vendeu tudo lá para a fábrica de móveis. Tá, então vamos continuar. No setor 3, né, que é do senhor Antônio, o senhor Antônio possui uma fábrica de móveis e compra madeira da senhora Maria para fabricar seus móveis. No último mês, ele fabricou uma mesa e 4 cadeiras e vendeu para o consumidor final, conforme abaixo. Então, lembra da madeira que a dona Maria vendeu para o senhor Antônio? Então, o senhor Antônio comprou por R$ 20. Aí ele foi lá, construiu, né, fabricou a mesa, fabricou as cadeiras, né, e vendeu por R$ 45. Né? Ou seja, ele comprou por R$ 20 as toras de madeira. Dessa história, ele trabalhou nela e vendeu por 45, ou seja, ela adicionou aí o setor 2 R$ 25, né? 45 menos 20, 25. Então a economia começou com 10, né? Depois 20, mais 10 acrescentado aqui na indústria da Dona Maria, e por fim acrescentou mais 25, né, a esse valor que já tinha, aos 20 que já tinha, e somou 45. Então o setor 1 ele adicionou R$ 10 para a economia, o setor 2 adicionou mais 10, né, que 10 mais 10, 20, e o setor 3 adicionou mais 25, porque 20 mais 45 menos 20, 25. Né? Aí, como ela acrescentou 25 a mais na economia, né, isso gerou R$ 25 de renda, 10 para os seus funcionários em salários, e ela obteve o lucro, o senhor Antônio obteve um lucro de 15, né? Então aí vocês veem que o valor adicionado em cada processo produtivo, você vai pegando em cada setor quanto que ele vai adicionando na economia para você obter o produto final que foi de 45. Né? Então vamos na primeira ótica, vamos resolver pela ótica do produto, que é o valor adicionado em cada setor. Quanto aquele setor colaborou, né? Quanto aquele setor contribuiu para aquela economia. Então, o setor 1, quanto é que ele adicionou? Né? Não tinha nada. Ele gerou R$ 10 na economia. Né? Depois, o setor 2, desses R$ 10 que ele comprou do setor 1, ele trabalhou e gerou mais R$ 10 para a economia. Então, mais 10 aqui. E o setor 3, dos R$ 20 que ele comprou, ele gerou mais 25 e o produto ficou 45. Então, o que a gente vai colocar aqui? O setor 1 adicionou 10, o setor 2 adicionou 10, porque ele comprou 10 e fabricou 20. Ou seja, 20 menos 10, 10. E o setor 3, de 20, ele fez 45. Né? Então, aumentou 25. Então, o valor adicional valor adicional bruto dessa economia é a soma do setor 1, quanto que o setor 1 gerou para a economia, quanto que o setor 2 gerou para a economia e quanto que o setor 3 gerou para a economia. Então, se eu somar 10 mais 10, 20, mais 25, 45. Né? Lembrando que o valor adicionado é a diferença entre o valor que o setor vendeu e o valor que o setor comprou. Tá? Então, o valor adicionado aqui, pela ótica do produto, é igual ao produto da economia, que é 45. Tá? Não vale somar 10 mais 20 mais 45. Vocês entenderam porque aqui eu não posso somar o 20? Porque já existia R$ 10 na economia. Ele só pegou aqueles R$ 10, trabalhou nele para gerar mais 10 em cima dele. Então, gerou 20. Nesse 20 aqui já está embutido esses 10. E nesse 45 aqui já está embutido esses 20. Por isso que a gente não pode somar o produto final, tem que somar o valor adicionado. Se eu somar o total, 10 mais 20 mais 45, né, vai dar um total de 75. Não foi isso que foi gerado em renda e em produto dessa economia. A ótica da renda. Né? Assim como o valor adicionado em cada setor também gerou sua renda. Né? Então vamos lá. Ele gerou salários de 5, né, mais lucro de 5. O setor 2 também gerou salário de 5, mais um lucro de 5. E o setor 3 gerou um salário maior, né, já um salário de 10 e o lucro de 15. Então, se eu somar
nessa economia só teve salários e lucro, né? Se eu somar 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 10, 30, mais 15, 45. Se eu somar todas as rendas de todos os setores, né, eu vou ter 45, né, que a gente viu pela ótica do produto também, que era igual a 45. Então, renda igual ao produto, né, 45. Então, assim, todo o valor que foi produzido, foi gerado a mais de dinheiro na economia, né, teve destinação, teve renda para alguém que empregou os fatores de produção, né? O empresário empregou aí capacidade empresarial, processamento, né, capacidade de trabalhar, e as famílias ofertaram a mão de obra. Cada um, o empresário recebeu, né, pelo fator de produção o lucro e as famílias receberam o salário. Então, se eu somar a renda de toda essa economia, em cada setor, eu vou ter o produto dessa economia pela ótica da renda. Aí pela ótica do consumo. O consumo é o consumo final, né? Qual que foi o bem final que foi produzido aqui? Lembra lá da introdução à economia? A árvore aqui é um bem intermediário, né? Porque ele vai ser usado para fabricar outros bens, vai ser totalmente destruído no processo produtivo. Aqui a tora de madeira também. Então, o produto final aqui é a mesa com as 4 cadeiras. Então, esse aqui que é o produto final. Então, pela ótica do consumo, qual que é o produto final? Só a mesa com a cadeira. O valor do bem final, 45, é igual ao consumo das famílias, só a família consumiu, que é igual ao produto, 45, porque a gente sabe que lá na identidade macroeconômica, produto é igual a renda, que é igual ao consumo. Então, o consumo aqui é igual ao produto. Então, vocês viram nesse exemplo hipotético aí, como se calcula, como se mede o PIB pelas 3 óticas. Lembrando que pela ótica do produto, eu vou estar focando no valor adicionado em cada setor produtivo da economia. Pela ótica do consumo, eu vou estar somando os bens finais, né, quanto que as pessoas consumiram para o bem final, para a utilização. E pela ótica da renda, eu vou somar os fatores a remuneração dos fatores de produção de todos os setores dessa economia. Então, qualquer um que eu calcular, eu vou chegar no mesmo resultado, que foi 45. Tá? Então, eu estou insistindo muito nesses exemplos, nessa parte da matéria, porque é muito cobrado em concurso público e as pessoas têm muita dificuldade. E é muito simples não é uma coisa complicada, né? É muito simples de calcular. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um concurso aqui de auditor fiscal da Previdência Social de 2002, que caiu uma questão muito parecida com esse exemplo que a gente deu. Vamos ler o enunciado aqui. Considera uma economia hipotética que só produza um bem final, só produza pão. Né? Bem hipotética mesmo. Tá? Gente, esses exemplos assim, de concurso, né, didáticos, as economias são todas hipotéticas. Né? Porque é importante que vocês entendam a lógica por trás disso tudo. Então, só produz o bem final, pão. Suponha que as seguintes atividades, transações, num determinado período de tempo. Então, no primeiro tempo, né, o setor S produziu sementes, né, o setor S de sementes, no valor de R$ 200 e vendeu ao setor T. O setor T, que é o setor de trigo, no valor de produziu trigo no valor de 1.500 e vendeu uma parcela equivalente a R$ 1.000 para o setor F e estocou o restante. Então, o setor F produziu farinha no valor de 1.300. E o setor P produziu pães no valor de 1.600 e vendeu aos consumidores finais. Então, vamos recapitular aqui o setor S, que é a semente. Primeiro ele plantou a semente. Quer dizer, produziu sementes no valor de R$ 200. Aí vendeu essas sementes para o setor T, que é o setor de trigo. Então, já foi gerado nessa economia 200. O setor de trigo, né, o setor T, a partir da semente 200, produziu 1.500, ou seja, ele acrescentou aos 200, né, mais 1.300. Aí chegou a 1.500. Só que ele vendeu uma parcela desses 1.500 do trigo que ele produziu para o setor de farinha, 1.000, mas ele estocou o restante, então ele ficou com 500 no estoque. Aí o setor de farinha, né, produziu farinha no valor de 1.300, ou seja, ele comprou R$ 1.000 de trigo
e transformou em 1.300 de farinha. Então, ele acrescentou 300 nessa economia. E o setor P produziu pães no valor de 1.600, ou seja, o setor P comprou farinha por 1.300, né? E esse 1.300 de farinha virou 1.600 de pão e vendeu para os consumidores finais. Beleza, ele deu esses dados e pediu para calcular qual que é o produto agregado dessa economia, né? Qual que é o produto dessa economia. Então vamos lá. Como é que a gente vai resolver essa questão? Como a gente viu aí que tem produto sendo adicionado em cada setor, a gente sabe que a gente vai calcular pela ótica do produto, né? Então, a primeira coisa, o enunciado nos deu o valor da produção em cada setor. Logo, o cálculo pode ser pela soma do valor adicionado em cada um desses setores, cuja soma é o valor do produto agregado da economia. Então, como é que a gente vai calcular? O setor de semente produziu 200 e vendeu o setor de trigo, ou seja, gerou 200 na economia. A gente pode considerar que o setor S é igual a 200. A gente pode denotar, para ficar mais fácil, assim, ó, vocês podem fazer o seguinte, ó, quando for fazer o exercício. VA, valor adicionado do setor S, é igual a 200, que é o setor de S de semente. Então, esse valor adicionado do setor S foi 200. O trigo, comprou R$ 200, desses R$ 200, ele gerou 1.300, ou seja, gerou 1.500, ou seja, ele incorporou aos 200 que tinha na economia, incorporou 1.300, então gerou um total de 1.500. E a gente pode considerar o valor adicionado do setor T 1.300, Por quê? De 200 ele gerou 1.500. Então, quanto que ele acrescentou aos 200? Acrescentou 1.300. Então, a gente pode denotar assim, valor adicionado do setor T é igual a 1.300. O setor de farinha, sobre os R$ 1.000 comprados do setor T, porque o setor T só vendeu R$ 1.000 para ele acrescentou mais 300, gerando um total de farinha de 1.300. Então, ele gerou um valor adicionado de 300. A gente pode considerar que o valor adicionado foi 300, e a gente vai denotar assim, valor adicionado do setor F é igual a 300. E o setor de pão, não foi dito quanto que a farinha foi vendida, mas quando não der assim, considera que ele vendeu toda a farinha para o setor de pães, tá? Então, o setor de pães comprou 1.300 de farinha e gerou um produto final de pão de 1.600. Ou seja, de 1.300. Então, o setor de pães, ele acrescentou R$ 300. Então, o valor adicionado do setor P, que é o de pães, foi de 300. Então, fazendo assim, fica mais fácil quando você resolver essa questão, a gente colocar resumidinho assim, para ficar mais fácil, denotar ele como se fosse uma variável. VA, valor adicionado do setor S, quanto que adicionou o setor S. VA, setor T, quanto que adicionou no setor T. VA no setor F, quanto que adicionou no setor F. E no setor P, quanto que adicionou no setor P. Então, fazendo assim, fica mais fácil na hora de você calcular. Então, beleza. Terceiro passo. Como já temos o valor adicionado em cada setor, pela ótica do produto, vamos somar o que foi adicionado à economia, ou seja, o produto pão em cada setor. Para fazer o pão, quanto que foi preciso em cada setor que foi adicionado. Então, a gente sabe que é só somar o valor do setor, quanto foi adicionado no setor S, quanto foi adicionado no setor T, quanto foi adicionado no setor F, quanto foi adicionado no setor P. Então, quanto que foi gerado de sementes, A semente que começou tudo na semente, A semente gerou um valor para a economia, Ele vendeu para o trigo processou essas sementes e aumentou o valor agregado dessa economia, vendeu para o setor de farinha, nesse setor de farinha, trabalhou o trigo lá, aumentou o valor agregado da economia e vendeu o setor P, que é de pães, e os pães trabalhou a farinha e transformou em pães, aumentando o valor agregado dessa economia. Então, se eu somar o valor agregado em cada setor, 200 mais 300 mais 300, desculpa, 200 mais 1.300 mais 300 mais 300, eu vou ter um valor de 2.100, que é exatamente o valor que está aqui, ó, que é a letra B. Então, é só somar o valor adicionado em cada processo produtivo para você achar o produto dessa economia. Muito simples, Lembrando que, presta atenção aqui, por exemplo, tem uma pegadinha, que o setor
de trigo, ele produziu trigo no valor de 1.500 e vendeu só R$ 1.000. Então ele não passou os 1.500, ele passou só 1.000 e estocou o restante, tá? Então tem que considerar isso aí também, que às vezes a pessoa pode achar que passou tudo para o setor de farinha, 1.500, não foi, passou só uma parte, tá bom? Mas também de uma outra forma, né? Assim, vocês podem até achar um pouco confuso pela ótica do produto, né? Aí vamos ver se a gente consegue de uma outra forma. Eu acho que tem subsídio suficiente para a gente calcular de uma outra forma, né? A gente, pela ótica da renda, a gente tem pela ótica da renda e pela ótica da demanda. Pela ótica da renda aqui não será possível, porque não foi dado nada de remuneração dos fatores de produção. Mas, pela ótica do produto, talvez a gente pode ter sucesso, porque tivemos algumas pistas, né? O produto final vendido ao consumidor, né? Pela ótica do consumo lá das famílias, né? O pão foi de 1.600, então esse foi o consumo final das famílias. E o estoque gerado no setor trigo, né? Lembra que ele comprou 200, adicionou 1.300 e gerou um produto de 1.500. Aí desse 1.500 ele vendeu 1.000 para o setor de farinha e estocou o restante, né? Opa, estoque, né? A gente sabe lá na fórmula do PIB que o investimento das empresas é igual à formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques. Então a gente tem um estoque dessa economia que foi 500, né? Então como que a gente vai fazer? A gente consegue calcular isso pela ótica da demanda, né? Com base nesses dados podemos calcular o produto pela ótica da demanda. Né? Pela ótica da demanda, o PIB é igual ao consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. Né? A gente sabe que o investimento das empresas é igual à formação bruta de capital fixo, mais a variação de estoques. Né? Então, a variação de estoque ele deu para a gente. Então, a gente tem dois dados aqui. Né? A gente tem o consumo das famílias, que foi o consumo de pão 1.600, e a gente tem a variação de estoque, que foi 500. Os demais dados a gente não tem, porque a economia é hipotética, só produz pão, não produz mais nada. Então, se a gente somar 1.600 do pão mais a variação do estoque, também vai dar 2.100. Então, uma outra forma da gente chegar nesse resultado. Até eu acho até mais fácil, né? Você só lembrar aqui, ó. Você leu a questão, 1.600 é o pão final e teve o estoque de 500 aqui que ele estocou. Se eu somar um pelo outro, eu vou bater a resposta aqui, que eu já sei que não tem mais nenhum produto final nessa economia. O produto final é só o pão e deu aqui a deixa do estoque. Então, nessa questão, tem como você calcular por essa ótica também, tá bom? E com esse a gente finaliza essa parte e eu vou estar gravando uma outra aula com mais exercícios para vocês, tá? Um abraço para todos.